A cárie é a deteriorização da estrutura dentária que acontece quando as bactérias, que estão presentes naturalmente na boca, transformam alimentos, principalmente o açúcar e o amido, em ácidos. Elas se juntam a esses ácidos e ao resto dos alimentos e formam a placa, que adere ao dente e começa a se acumular dentro de 20 minutos depois que você come. Caso ela não seja removida de maneira correta, problemas como o tártaro e as cáries podem surgir. A cárie é uma doença multifatorial que depende da alimentação e higiene bucal de cada indivíduo. Alimentos com mais açúcar ou mais fáceis de ficarem presos aos dentes por um longo tempo, como doces, frutas secas e bolos, por exemplo, têm mais chance de causar cárie do que aqueles que são facilmente dissolvidos pela saliva. O aumento do consumo de açúcar nos últimos 30 anos demonstrou um dado interessante. A incidência de cárie ela foi diretamente relacionada à quantidade de açúcar consumida por pessoa, mas vários fatores levam ao surgimento da lesão de cárie, como a frequência do consumo de açúcares e carboidratos. Esses são os alimentos que têm o maior poder cariogênico. A sacarose, por exemplo, ela é o açúcar mais presente nos alimentos industrializados que consumimos no nosso dia a dia, como refrigerantes, sorvetes, doces, biscoitos. E o consumo frequente desses alimentos, aliados a uma má higienização, leva à queda frequente do pH da boca, onde prevalece o processo de desmineralização, gerando a primeira lesão cariosa no esmalte. A capacidade tampão da saliva é a propriedade da saliva manter o seu pH constante, entre 6,9 e 7. Ela é um importante fator de resistência à cárie, pois age neutralizando os ácidos bucais e o reduzido fluxo salivar, que geralmente está associado a uma baixa capacidade tamponante, podendo causar infecções da mucosa oral e periodontite. Por isso, a capacidade da saliva como tampão ácido é muito importante, porque a saliva e o pH da placa são geralmente baixos na cárie ativa. Também, para o melhor entendimento, iremos explicar o conceito de desmineralização e remineralização. A desmineralização dental é um processo caracterizado pela perda de cálcio. Esse mineral é responsável por dar dureza na camada mais externa do dente, o esmalte. Esse processo é o primeiro passo para a instalação da cárie. Ele tem relação com os hábitos do paciente, como a higienização e a alimentação. Isso pode ocorrer tanto em crianças, jovens, adultos e idosos. Já a remineralização pode ser definida como qualquer processo de ganho pela superfície dental que ocorra através da deposição de minerais na área desmineralizada do dente. O uso de flúor e dentifrício fluoretado participam do processo de remineralização do esmalte, mantendo um efeito de proteção contra a cárie. Além disso, a dieta aliada a hábitos saudáveis contribuem para o processo de remineralização. Bom, a atividade metabólica das bactérias do biofilme, que é decorrente da disponibilidade de nutrientes, causa constante flutuação do pH e, como consequência, a superfície dentária, que é coberta por biofilme, vai experimentar perda do mineral e ganho do mineral. Este processo de desremineralização dos tecidos dentários é onipresente, que está frente a um aumento no consumo de carboidratos fermentáveis, especialmente o aumento na frequência. A produção de ácidos ela vai se intensificar e os eventos de desmineralização não serão compensados pelos de remineralização. Dessa forma, a lesão de cárie se forma somente quando o resultado cumulativo dos processos de desremineralização acarreta na perda mineral. Por fim, fizemos uma pesquisa simples utilizando um formulário, fizemos algumas perguntas e enviamos para amigos e familiares. Obtivemos em torno de 70 respostas e aqui selecionamos algumas das perguntas que fizemos e as que mais chamaram a nossa atenção. Na primeira pergunta, podemos ver que praticamente 100% das respostas foram negativas. Ou seja, a maioria das pessoas não conhece o conceito de desmineralização e remineralização dental. Ou seja, é muito importante que o cirurgião dentista explique para o paciente esse conceito, pois repassando esse conhecimento, teoricamente haverá a diminuição de cárie e até de outros problemas bucais consequentemente. Já na segunda pergunta, vemos que 12,5% dos entrevistados responderam que não fazem a higiene após as refeições. Isso mostra o quanto a higiene bucal das pessoas pode ser insatisfatória, ou seja,
É muito importante sempre ensinar e reforçar o modo correto da higienização bucal, pois é por ela que evitamos vários problemas bucais. Muito obrigada!